Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abre sua Bíblia no livro do Apocalipse, do capítulo 1, em nome do Senhor Jesus. Já se coloquem de pé que a gente vai. Apocalipse, capítulo 1. Esse vídeo é apenas uma ênfase das coisas que estão para acontecer. Porque eu acho interessante que o Pentágono, você vê que, na verdade, esse vídeo, como eu falei, ele foi vazado. Alguém foi lá e soltou na internet, mas isso uns 15 anos, 16 anos atrás. Aí a gente vê os caras se preparando, vendo o futuro, como que vai fazer, se armando, e a igreja não está fazendo isso. A igreja não está se preocupando com o futuro. A igreja não está se preocupando com o que vai acontecer lá na frente. A igreja está de braços cruzados. A igreja só quer gritar glórias, aleluia, receber profecias. A igreja só quer isso, saber de visões e visões e visões. A igreja não quer se converter. A igreja não quer avançar. E o futuro está aí. Nós temos que se preparar, você tem que se preparar os teus filhos, preparar a tua família, porque a gente não sabe o que vem ali pela frente, porque coisa boa não vai ser, irmãos. A única pessoa da Bíblia, o único ser da Bíblia que diz que vai trazer uma paz mundial é o anticristo. Jesus não veio trazer paz. Porque a paz que ele veio trazer é a paz interior, dentro de nós, com o nosso ser, com o nosso espírito, com a nossa alma. Mas não a paz que o mundo está pedindo, que o mundo está clamando. Não. Quem vai trazer essa paz será o anticristo. E muitos ainda vão gloriar ele, vão vangloriar ele. Muitos ainda vão aplaudir a ele, vão seguir ele cegamente. Mas antes de tudo isso acontecer, Satanás está trabalhando, o diabo está trabalhando e está cauterizando muitas mentes, infelizmente. Mas vamos ler comigo rapidamente. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou João. A anjo as enviou e notificou João a seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém, irmão? Curve sua cabeça, vamos orar a Deus e pedir sabedoria. Meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, que o teu poder e o teu Espírito venha na vida de cada uma dessas pessoas. Abre o nosso entendimento e dá sabedoria acerca da tua palavra, meu Pai, para não só edificar o nosso espírito e a nossa alma, mas também, meu Deus, para nos alertar. Eu te peço, Espírito Santo, abençoa a vida de cada pessoa que aqui se encontra e derrama agora neste momento da tua glória dentro dessa igreja.
Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, mas que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Graças a Deus, recupere suas mãos e palmas para Jesus. Bem forte para ele. Pode se assentar. Irmãos, o Apocalipse significa revelação, ou seja, é remover o véu, trazer à luz do que estava oculto. Então tem muito crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Para você que ainda não sabe, o livro do Apocalipse foi o único livro escrito diretamente, somente para a igreja. O livro do Apocalipse não foi escrito para o ímpio, para o incrédulo. O livro do Apocalipse não foi escrito para um bruxo, para um macumbeiro, para uma mãe, pai de santo, para um religioso, ou por uma igreja A, igreja B, igreja C. Não. O livro do Apocalipse, ele foi escrito para toda a igreja. Amém? Toda a igreja. Para a igreja. Para alertar das coisas que vão acontecer, porque isto daqui vai acontecer. E dia após dia, o livro do Apocalipse está se atualizando. Um livro que foi escrito há anos, foi por João, na ilha de Patmos, 96 anos depois de Cristo, foi escrito o livro do Apocalipse. E dia após dia, isso daqui está acontecendo, se atualizando cada vez mais. Para você entender que o autor do Apocalipse é o Senhor Jesus, e a fonte do conteúdo é o nosso Deus Pai. Amém, irmão? É o nosso Deus Pai. E o autor, e o redator e escritor deste livro é o próprio apóstolo João. Versículo 8, aí mesmo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Irmãos, aqui está relatando de um Jesus pouco desconhecido, até mesmo de pessoas de dentro da igreja. Ele deixa bem claro já do início da sua revelação que é o único e verdadeiro Deus, sem a qual não há salvação. O que falta aqui, por isso que ele fala, eu sou o único, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou. Mas para muita gente, esse Jesus é apenas uma história contada na Bíblia ou relatada por alguém. Mesmo as pessoas de dentro da igreja desconhecem este Senhor Jesus. O que eu estou querendo trazer aqui é a mesma mensagem que eu sempre falo e bato na mesma tecla. Se você não tiver uma intimidade com Cristo, se você não buscar um encontro com Jesus, esse Senhor Jesus que você conhece na Bíblia, ele ainda continua sendo desconhecido para você. E vou falar para você entender. É a mesma coisa. Você é fã de um cantor, você é fã até mesmo de um político, digamos assim, ou até mesmo de um jogador. Você gosta dele, mas você nunca sentou com ele, você nunca comeu na mesa dele, ele nunca foi na tua casa, nunca te deu um bom dia, boa tarde, boa noite. Então significa que ele é o quê? Um desconhecido. Você conhece a história dele, você sabe da história dele, você se apaixona pela história dele, você tem aquela paixão, mas ele continua sendo desconhecido. Porque quando você conhece alguém, de fato, de verdade, já não se torna uma pessoa desconhecida, se torna uma pessoa que te conhece, que você conhece, que ali você tem uma finalidade, e é o que está ocorrendo em muitas igrejas, de pessoas, mesmo dentro da igreja, ainda desconhecem o Senhor Jesus, ainda não sabe quem é Ele, como já tinha pregado sobre isso. O que falta nas pessoas é isso, intimidade. O que falta nas pessoas é ter um encontro com Cristo. O que acontece é que as pessoas, eles querem cura, eles querem casas, eles querem realizações, mas eles esquecem que a melhor coisa que Jesus nos trouxe e nos deixou foi o Espírito Santo. Amém, irmão? É esse que você tem que buscar. Você tem que buscar o Espírito
Espírito Santo. Ele é o passaporte para a tua salvação, irmão. Sem o Espírito Santo não somos salvos. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter uma intimidade, nós temos que buscar um encontro com Ele, se envolver com Ele. Nós temos que ter essa finalidade com Ele. Temos que ser íntimo com Ele. A pergunta é: você tem sido íntimo com Cristo? Como que está a sua vida com Ele? Como que está o seu relacionamento com Ele? Como que está a sua vida? Será que Ele está te chamando de filho? Será que eu posso chamar Ele de Pai de fato, de verdade? Porque a Bíblia mesmo fala que o próprio Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos. Amém, irmão? Diga Abba, Pai. Fala de novo, Abba, Pai. É isso que nós temos que sempre ter com Ele. Chamar Deus de Pai. Pode ver, tem gente que chama Deus de Deus, Jesus de Jesus. É dificilmente algumas pessoas falar Pai. Tem gente que até fala Deus é Pai e não é padrasto. Sim. Mas aqui para muita gente parece que Deus é padrasto. Não está nem aí. Só lembra dele quando o negócio está precisando. Só lembra dele quando a pessoa está se afundando na lama. Nós temos que lembrar de Deus sempre. Amém, irmão? Sempre. Do Senhor Jesus sempre. A Santa Ceia hoje é para isso. Quando você comer do corpo, você vai lembrar que aquele corpo, representado no pão, que lá atrás alguém foi chicoteado, alguém foi machucado. Quando você beber do cálice, você vai lembrar que alguém derramou o sangue por mim e por você. Amém? Vamos para Jesus, amado. Aleluia. Então esse é o Senhor Jesus. Veja que João, ele fala abertamente aqui, já mostra aqui o que Deus mandou escrever. Por isso que no versículo 3 fala do bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, deste apocalipse, desta revelação. Porque o versículo 3 da bem-aventurança, além de falar da guardada profecia, ele fala que a gente temos que ser vigilante. Nós temos que vigiar o que está ao nosso redor, vigiar onde vamos, aonde colocamos os nossos pés, vigiar a nossa vida espiritual, porque o diabo não cansa, irmão. Um ser espiritual, ele não cansa, ele não dorme. Não é que nem nós que cansamos, trabalhamos, estamos cansados, esgotados, aí a gente vai e dorme, dá aquela preguiça. Eles não cansam. Eles trabalham dia após dia, estão trabalhando dia após dia, e o diabo sabe que para ele já era, o negócio está apertando cada vez mais para ele. Só que é o seguinte, ele não quer ir para o inferno sozinho. Quanto maior multidão de pessoas ele arrastar para o inferno, ele vai fazer. E infelizmente, irmãos, isso está acontecendo. Está acontecendo. É poucas pessoas que estão subindo para o reino e multidão perdendo a salvação. Pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que experimentaram do poder de Deus, pessoas que até mesmo tiveram um pouco de uma intimidade com Ele, hoje perderam a salvação. Perderam simplesmente. Se estão ali na rua, se estão lá fora e vivos e respirando, porque ainda tem chance de voltar. O problema é depois que morre. O problema é a nossa alma. Para onde vai? Para onde vai a tua alma? Então a pergunta é: você está seguro com a tua salvação? E se nós chegar a esse ponto que nós vimos aqui no vídeo? Porque nesse momento que nós vimos aqui no vídeo, o momento da pobreza, o momento da fome, muitas pessoas que têm um caráter ótimo, têm um caráter bom, nunca roubou, nunca fez nada, mas ele vai se obrigar a esquecer do seu caráter para subir em cima, para ir na cidade atrás de comida. Como nós vimos ali, vai ser levantado até um exército debaixo para se rebelar contra essas pessoas que têm dinheiro. Esse exército que nós fala, que hoje vai para a guerra e tal, amanhã depois
estão atrás de comida, que estão atrás de água, que estão atrás de remédio. Agora imagina quando apareceu o Senhor X, que eu chamo ele de Senhor X, porque nós não sabemos quem é, que é o anticristo. Imagine quando ele resolver colocar a marca dele. A marca do anticristo, meus amados, para vocês entenderem, ele ainda é mais espiritual do que física, porque primeiro se trabalha na mente. Quando ele cauterizar a mente, pronto, a hora que ele dá a hora, o governo mundial colocar a marca no pessoal, não vai ter problema nenhum. Os problemas é os crentes, os que ficaram. Esse vai ser os problemas, porque ele vai ver, puxa vida, é a marca da besta, e agora? Vai ter que pagar com a vida. Ou fugir, até a hora que Jesus aparecer nas nuvens. Mas até lá muita coisa vai acontecer, irmãos. Você vai esperar isso acontecer, irmãos? A pergunta é, você vai esperar isso acontecer? Não é melhor agora entregar a vida para Jesus? Não é melhor agora firmar uma aliança com Cristo? Não é melhor agora você viver uma vida com Ele agora e esperar amanhã ou depois, irmão? Não, irmão. Nós temos que estar atentos, temos que estar firme na presença do Senhor. Diga graças a Deus. Vamos lá, no versículo 9, olha só. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é considerado como domingo. E ouvi detrás de uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve, ou no livro, e o envia-os a santa igreja que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmínia, a Pérgamo e Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém. Irmãos, João relata, contando a história. Veja que ele fala que ele está preso. Que ele fala que ele está preso por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus e por causa do evangelho dele. Do companheirismo da aflição. O que quero dizer, irmãos? Que todos sofrem perseguição por causa do nome do Senhor Jesus e por causa do evangelho, que ainda aqui no Brasil eu não vi. Só se eu estou errado. Não cheguei a ver alguém preso ainda. Sim, teve. Mas não estou dizendo de multidões. É pouquíssimos que foi preso por causa do evangelho. É pouquíssimo que foi preso por causa do Senhor Jesus. É o caso de João. Foi o único apóstolo que não morreu na mão dos romanos. Que não foi cerrado, não foi torturado. Torturado até foi. Tentaram matar ele, jogaram ele num caldeirão com azeite quente, se não me falha a memória. Foi o único que morreu de velho, lá na ilha de Patmos. Essa ilha ainda existe ainda. Fica lá na Grécia, faz parte da Grécia. Ela existe ainda, essa ilha. Foi o único. E o único que recebeu essa revelação de Cristo. O Senhor Jesus apareceu para ele. Então ele conta que tudo isso que está acontecendo com ele é por causa do evangelho de Jesus. Irmão, se entra gente armada agora aqui, fecha aquela porta, tranca todos nós aqui e chega e fala assim agora: eu vou matar todos os crentes aqui. Agora a pergunta é: você vai encarar a morte? Sim ou não? Vai encarar? Sim. Ou vai chegar e dizer: não, eu só vim aqui, eu passei aqui na frente e eu vim entrar. Não, eu fui convidado pelo irmãozinho, capaz de enganar você, ó. Aquele lá me convidou, foi aquele lá. É, irmão. Você acha que a gente não vai passar por isso daqui? As coisas já estão começando a acontecer, porque o governo já andou bloqueando com a evangelização nos presídios. Como que a gente vai alcançar, regenerar aquelas almas lá agora? O governo já proibiu, já cortou barato, já começou por ali. Já começou por ali. E agora? E a hora que chegar nas igrejas? E a hora que chegar nas nossas casas? Que amanhã ou depois não vamos nem poder se reunir, nem fazer uma célula.
Por isso, irmãos, o verdadeiro crente que entregou a vida para Jesus, ele está preparado para a morte, sabia disso? Ele está preparado para morrer, para a morte. Está lá na Bíblia. Você não tem que temer aquele que mata o corpo. Não, você tem que temer aquele que mata o corpo e a alma. É Deus que mata. Então, se o ser humano quer te matar, deixa que te mate, mas ele não consegue tocar na tua alma. Se a tua alma está ganha para Jesus, irmão, nem Satanás conseguirá tocar na tua alma. Isso daqui, irmão, ele pode ver, ele fala da perseguição, que a verdadeira fé é sempre vitoriosa, mas nunca sem a tribulação. A vitória vai vir para todos, mas antes, irmão, vai ter que passar por uma tribulação. E hoje em dia nós estamos passando por várias tribulações na nossa vida. Sim ou não? Sim ou não? Cada um de nós estamos passando por essas tribulações. Se numa tribulação dessa que nós estamos convivendo, quase tenta nos desviar da presença de Deus, imagine lá na frente. Imagine lá na frente. Se na esse que eu estou passando hoje é pequena tribulação do que lá na frente. Isso que você está passando hoje, eu não sei qual é o teu problema, mas essa tribulação que você está passando é fichinha pelo que está lá na frente. Mas se essa fichinha quase despenca nós, imagine lá na frente. Então a gente tem que ir pelos pequenos detalhes e se preparar. Amém? Se preparar. Por isso que o Espírito Santo, não, leva essa mensagem lá e fala. Eu vou falar, né? Ainda mais ainda pegou eu que pode falar do Apocalipse. Porque se a gente pegar ao critério inteiro, aqui a gente vai longe, irmãos. Vai longe. E ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos, ela ainda é provada com fogo. Amém, irmãos? Com fogo. Com fogo, irmãos. Nós temos que estar sempre alerta, dia após dia, todos os dias. É jejuar, é orar, é estar na conexão com Cristo. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se ninguém, isso aqui é muito forte, meu Deus, tá arrepiando aqui. Escute o que eu vou dizer. Se ninguém ainda do seu trabalho, na sua escola, o seu vizinho ou a vizinha ainda não viu que você é cristão, alguma coisa está errada. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se converte de fato, de verdade, o caráter muda, a autenticação da pessoa muda. Não estou falando de mudança de semblante, não estou falando de você ficar andando com a Bíblia debaixo dos braços. Eu estou falando de que alguém tem que olhar para você e dizer alguma coisa diferente dessa pessoa aqui. E se alguém chega e fala, eu vi alguma coisa diferente em você, é glória a Deus. É glória a Deus. Se eu estou trabalhando e até agora ninguém viu eu como cristão, ninguém falou nada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus falou, nós somos o sal e temos a luz do mundo. Isso aqui é preocupante, irmão. Você tem que analisar. Não que você tem que chegar e dizer para todo mundo, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou missionário. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a autenticidade, a autenticação de uma pessoa que tem uma vida com Cristo. Eles têm que ver Jesus em você, irmãos. Essas pessoas estão precisando de ajuda, embora que a gente parece que não demonstra, mas eles estão precisando de ajuda. Sempre tem um, é ou não é? Levanta a mão se não é com você também que já aconteceu isso. Sempre tem um que te procura no particular para conversar com você, para falar do problema. Por quê? Porque sabe que você tem Cristo. E o que é coisa interessante, ele sabe que você tem Cristo e sabe que você vai arrumar solução. Por que as pessoas pedem oração
aflição para nós? Simplesmente, ora por mim? Não, porque Ele sabe que se você está conectado com Cristo, se você tem uma intimidade com Ele, eles acreditam na tua oração. Se você não faz oração com fé, irmão, pode ter certeza, a pessoa vai ser abençoada só porque ela creu na tua oração. Amém? Então tem que ter essa finalidade com Cristo, você tem que viver isso com Ele. Essa aflição aqui, irmão, deixa marcado aí na tua Bíblia, mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês aqui, para vocês entenderem. Essa aflição aqui não é dessa aflição que está em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, capítulo 4, no versículo 12, deixa eu ver aqui. Olha só, quer ver? Não é essa aflição aqui não. Diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum, olha só, porque tem gente que está fazendo essas coisas aqui, aí diz, ai, é perseguição religiosa, ai, é por causa do nome de Jesus. Não é não, ó, que nenhum de vós padeça como o homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como os que estremetem em negócios alheios. Amém? Esse daqui que se intromete nas coisas alheias, esse aqui é interessante. Isso daqui é interessante, porque daí a pessoa entra numa briga que não é dele, aí acaba sobrando para ele, aí ele vai dizer, ai, é perseguição religiosa. Isso daqui vai até acontecer com o futuro, com um pastor aí. Não vou nem falar o nome dele, mas eu já falei que logo vai acontecer com isso. E todo mundo vai chegar e vai dizer, ó, esse daí foi perseguição religiosa, porque não sei o quê, porque ele se intromete demais na política. E se entra nas suas lives e detona com todo mundo. A hora que calcarear ele, a hora que barrar em cima dele, aí todo mundo vai dizer que é perseguição religiosa, mas não é, porque a perseguição religiosa é por causa do nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém? É por causa dele, é por causa do Evangelho. Você quer ser perseguido, então prega. Você quer ser perseguido, então vai falar de Jesus. Quer ir preso? Vai falar de Jesus. Vai pregar o Evangelho. Essa é a realidade, irmãos. Não tem como se escapar. Ainda mais você que tem chamado, irmão. Ainda mais. Você que tem chamado, se vai virar as costas, irmão. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não vira não, irmão. Não vai fazer que nem Jonas fez. Jonas se converteu de dentro da baleia, irmãos. De dentro do peixe grande. Para você ter uma ideia. Versículo 10, vamos lá, rapidamente, olha só. Eu gosto do Apocalipse, mas você vai ver, nossa, pastor, mas é muito estranho, são muitos símbolos, é muita coisa que não dá para entender. Dá sim, irmão, dá sim, quer ver? Olha só, por isso que eu gosto do Apocalipse. Versículo 11, ok? Que dizia, o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas. Foi o que nós vimos, né? Então João viu, então Jesus falou, escreve o que eu vou te mostrar. O interessante aqui é que quando Jesus apareceu para ele, irmão, a voz veio da onde? Que nós vimos lá no início? De trás. Não veio aqui no ouvido, não. Eu tenho batido numas teclas onde eu preguei, onde eu falei, que quando Jesus quer falar com nós, Ele não vem aqui no ouvido, Ele vem aqui atrás. Porque quem fala no ouvido, aonde a Bíblia fala que tem os comichões, é o diabo. Amém, irmão? Aí Ele fala, aí Ele te chama, ouça. Ele vem com a voz de trás. Amém, irmão? Aí ele fala, e virei-me, no versículo 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Diga graças a Deus. Vou explicar. Olha só. A voz veio de trás. Ele virou.
ele não colocou a orelha para ouvir. Ele virou. Quando João virou, ele viu algo sobrenatural. Ele viu algo maravilhoso. Ele viu o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmão, para vocês entenderem, os 7 castiçais de ouro simbolizam as 7 igrejas. O que eu quero dizer nessa noite, irmão, que Jesus agora, nesse exato momento, ele está aqui no meio da igreja, irmão. Aleluia! Vamos para ele. Se você reconhece, ele está aqui no meio. Ele está aqui no meio, ele não está aqui no altar. Ele não está lá. Ele está no meio. No meio da igreja. Os 7 castiçais que representam a igreja, então significa que, veja só, ele viu Jesus no meio daqueles 7 castiçais. Então, Jesus está no meio da igreja, porque em Mateus capítulo 18, no versículo 20, diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Palmas para Jesus, oh, aleluia! Porque ele está no meio da igreja, porque ele prometeu, irmão. Nós agora que estamos reunidos somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Eu não estou falando de uma placa ou de uma religião. Não, eu estou falando de uma igreja que somos nós. Amém, irmão? Porque a hora que nós ir embora, fechar essa porta, a igreja deixa de ser igreja, porque não está reunido. Porque agora existe a parte da intimidade com ele. Então, nesse momento, quando você for embora para sua casa, ele não vai estar no meio da sala da sua casa. Ele não vai estar no meio do seu quarto. Ele não vai estar no meio do seu trabalho. É ao contrário. Agora ele vai estar andando lado a lado com você, irmão. Amém, irmão? Quem está pegando? Não, quem está pegando? Quero ver. Diga agora, ele está pegando. Ele anda com você. Na intimidade, ele anda com você. Agora, na igreja, irmão, quando nós se reunimos, ele fica no meio. Amém? Ele fica no meio. Então esse é o 7 castiçais, irmão. Por isso que a nossa fé se fortalece quando nós vemos para a igreja. Olha a importância da igreja, irmão. A minha fé vai se fortalecer, a minha fé vai se renovar quando eu venho para a igreja. Amém, irmão? Aonde eu me reúno com os irmãos. Amém, irmão? Aonde eu louvo a Ele. Eu tenho que vir na igreja buscar a Ele. Eu tenho que vir na igreja louvar a Ele. Você mudou a tua rotina, irmãos. Antigamente você ia para o show da Madonna. Antigamente você ia para o show do Nazaré. Antigamente você ia para os bailão. Antigamente você ia dançar Modern Talk. É ou não é? É, lembraram do passinho, né? Antigamente você reunia com as pessoas, com os teus amigos. Chegava sabadão ali, era 10 horas da noite, já estou indo, estou me vestindo, já estou indo. O cara ainda chega cansado do serviço dele na sexta-feira, de sexta para sábado. Chega cansado e ainda toma um banho, se veste e vai para a balada. Agora não. Agora é diferente. Agora é o contrário. Agora você vem na igreja. Para fazer o quê? Para fazer o quê, irmão? Adorar, buscar, vivenciar, fortalecer a minha fé, me renovar, ter um espírito renovado, cuidar da minha alma, curar a minha alma. Amém, irmãos? Uma pessoa quando vem na fé, irmão, quando ela vem na fé, se ela vem doente, se ela entra pela porta ali, irmão, não precisa de oração. Não precisa. Porque Jesus já está no meio da igreja. É ou não é? Já está. Ele já está ali. Irmãos, cuidado. Jesus falou: onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Sim ou não? Cuidado, irmão. Vou dar uma alerta. Se você ora a Deus, eu vou lá na igreja. Um irmão, outro irmão, os irmãos se reúnem na igreja. Jesus já veio junto. É ou não é? Imagine se ele entra numa roda que tem fofoca. Imagine se ele entra numa roda onde o crente está falando mal do outro crente. Não tem como se esconder do Senhor.
Não tem como se esconder. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Por isso, irmão, que eu tenho que falar que a igreja, ela não é uma estrutura física. Ela é a reunião dos que creem no Senhor Jesus. Se você veio hoje porque você crê, sim ou não? Sim ou não? Se você veio hoje, você veio porque você crê. Essa é a grande realidade. Nós não podemos vir apenas por vir. Apenas, eu vou lá por ir. Não adianta. Se você vir por vir, eu vou só por ir, eu vou só por estar lá, melhor nem ir. Porque entra vazio, sai vazio. Porque a tendência é a pessoa entrar vazio e sair cheio. Amém? Essa é a verdade. Saiu vazio, perdão, entra vazio e sai cheio, cheio do Espírito Santo, cheio de luz, renovado, transformado, fortalecido. Amém, irmão? Para continuar a batalha que tem pela frente. Diga graças a Deus. Amém. Versículo 14, quase indo para o final. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Irmão, esse 7 estrelas aqui, irmão, eu orei a Deus para me saber, irmão. Será que é uma dessas estrelas? E a sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. Amém. Irmãos, aqui veja que João, ele viu um Jesus glorificado. João não viu mais aquele Jesus quando ele viu pela última vez subindo. Amém? Porque ele presenciou Jesus 2 vezes. Quando estava no período do ministério, evangelizando, pregando. E depois, quando ele ressuscitou. Só que agora, João vê o Jesus totalmente diferente. Totalmente glorificado. Algo sobrenatural ali para ele. Imagine se Jesus aparece para nós. Como que nós ficaria? Será que você vai tirar selfie? Vai tirar foto? Ou você vai correr de medo? É um fantasma! Não, Jesus glorificado, irmão. Essa roupa comprida, eu até escrevi aqui para você entender. Essa roupa comprida até os pés e cinto de ouro sugere autoridade. Então, quando você vê isso aqui, significa que é a autoridade de um rei e pureza de sumo sacerdote. Então, João viu agora um Jesus glorificado e com autoridade e de uma suprema maior do que existe até na base política, maior do que o STF, maior do que tudo, porque ele é a autoridade maior. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Os cabelos brancos significa da sabedoria do dia do Senhor. Por quê? Porque ele considerava já aquele domingo como o dia do Senhor. Por isso que é importante vir na igreja no domingo. Amém. Às vezes trabalha sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas é bom que você sempre venha no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. O único dia, irmão, que você vai se dedicar totalmente para Ele. Amém, irmão? Os olhos como a chama de fogo expressa o olhar penetrante do Senhor. Irmão, esse olhar penetrante do Senhor, para você entender, Ele olha no mais profundo do teu coração. Ele olha no mais profundo da tua alma. Ele vai lá no íntimo da tua alma. O olhar dele pega, irmão. Então não tem como você fugir. Não tem como eu fugir. Não tem como eu inventar alguma coisa qualquer. Não tem como eu fazer uma oração bonita e qualquer, sabendo que seus olhos já estão vendo. Meu Deus, ele fala, até fala, né? Deus Pai. A oração dele é bonita, mas lá dentro não é aquilo que está expressando pela boca. Estão entendendo, irmão? Ele olha lá dentro, irmão.
A voz, os pés, por exemplo, os pés como bronze polido simbolizam o quê? Segurança, estabilidade. Então ele mostra ali para João que quando uma pessoa tem uma vida com ele, tem que estar seguro, amém? Tem que estar na estabilidade, não pode ficar para lá e para cá. O vento sopra, eu estou aqui, o vento sopra para lá, eu estou aqui, não. Eu tenho que estar o quê? Seguro com a minha fé, seguro com a minha vida cristã, seguro de que realmente entreguei minha vida para Jesus. Amém? Diga graças a Deus, irmão. Aleluia. A voz, como de muitas águas, fala de uma autoridade suprema. Como ele mesmo diz: eis que dei a vocês autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Você tem autoridade, por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Ele já deu essa autoridade para você. Ele deu essa autoridade para nós. Então por que muitas das vezes nós não estamos usando essa autoridade? Será que é medo? Ou receio de alguma coisa? Ou será que a gente não está crendo mesmo? Porque falar que a gente tem fé é uma, agora na prática é outra, irmãos. A gente tem que analisar a nossa fé e temos que analisar a nossa vida com Jesus. Amém, irmão? Diga graças a Deus. É as 7 estrelas. Na mão direita do Senhor Jesus significa os mensageiros de Jesus. Você que é obreiro, pastor, missionário, você que prega a palavra, será que você ou eu, nós, somos uma das 7 estrelas que está nessa mão direita? Porque o que tem de pregadores que pregam até a palavra, mas eles querem ser a estrela. É ou não é? Tem assim ou não tem? E muitos assim não tem. Eles querem ser o foco, o principal na reunião. Eles são as estrelas. Eles não estão na mão direita de Jesus. E isso é válido também até para aqueles que é obreiro, é pastor, tem todas as funções que Deus deu, mas não está ganhando uma alma sequer. Não fala de Jesus para ninguém. Não está nessa mão. Amém, irmãos? Não está. Se eu quero ser a estrela que está na mão direita de Jesus, então eu tenho que fazer isso daqui que ele mandou: e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Quase no final. A espada de 2 gumes que sai da sua boca é a palavra. É a palavra que confronta nós, irmãos. Assim como tem a palavra de Deus que ele conforta, ele dá visão, ele nos ensina, mas também ele confronta o nosso pecado. E o rosto como o sol nos remete ao brilho dos seus olhos. Amém? Não tem como fugir do Senhor Jesus. Não tem. Você tem que entender que Jesus, ele é o foco principal de tudo, irmãos. As pessoas estão perdidas aí, é um Jesus. Por que as pessoas falam de um Jesus desconhecido? Essas outras igrejas, algumas religiões, está cheio de santo A, santo B, santo C. Ainda tem cara de pau dizer: não, aquilo ali vai representar Jesus. Não está representando ninguém. Ele já disse: eu sou o único, não há ninguém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o único. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o único que vai te salvar. E eu sou o único que ainda hoje está intercedendo. Porque Jesus hoje é advogado. E Ele é o melhor intercessor por nós, é Ele. Porque neste momento Ele está intercedendo por muita gente, irmãos. Deus ainda não acabou com o mundo. Porque Jesus ainda está lá. Calma, Pai. Dá mais tempo. Porque se fosse pelo Senhor Deus, o nosso Pai, Ele já tinha aniquilado. Ele já tinha aniquilado. Mas sabe por que ainda não aconteceu, irmão? Porque ele acredita. O Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, que criou tudo com a palavra, com a boca, falou: haja luz, faz isso, faz aquilo, tudo com a palavra. Mas a única coisa que ele não criou com a palavra foi o ser humano.
Eu imagino ele levantando lá, sai, veja só, sentado no seu trono e fala: haja luz e ouve. E faz isso e fez. Mas tudo sentado no seu trono, só falando. Agora o ser humano, ele levantou do seu trono, saiu do seu lugar, se curvou ainda e fez o homem do com as próprias mãos. Amém. Olha para a pessoa do seu lado, só olha para ela, dá uma olhada. Olha bem nos olhos dela, para nós encerrar aqui. Então, olhou? Olhou? Então, irmãos, Jesus diz, os três estavam lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três, numa conversa, e disse: faça-nos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus, e palmas para Ele. Aleluia. Amém.